Bom, meu nome é Mozart Soares Filho, eu sou médico por formação, sou casado, tenho 2 filhas, sou nascido e criado em Anápolis, sou anapolino de Três Costados e é uma cidade que me acolheu, aqui eu resido, trabalho e não pretendo sair daqui. A minha relação com o SESI começou há muitos anos atrás, porque o SESI antigamente só tinha esse local que aqui estamos, que chama-se Centro de Atividades Gilson Alves de Souza. Gilson Alves de Souza foi superintendente do SESI, idealizador do SESI, construiu esse SESI e construiu o SESI de Campinas. Tanto é que os dois são muito parecidos na arquitetura, na estrutura. Eram mais parecidos. Depois, com as adaptações, reformas, tornaram-se diferentes. O Dr. Gilson Alves de Souza foi um homem com uma visão futura muito grande. Anápolis, até a década de 35, tinha muita dificuldade em comunicar com outros estados, em decorrência da fragilidade de transporte, de meio de transportar avião. Embora Anápolis, na década de 50, 40, tinha uma linha para os Estados Unidos de avião, que era a rota, porque os aviões não tinham autonomia de voo, então eles faziam abastecimento, então passou aqui a ser uma rota para Miami. Então era Rio, Anápolis, Carolina no Maranhão, Belém, Manaus, Miami. Então aqui tinha linha e linha para São Paulo todos os dias. E Anápolis foi o grande fornecedor de matéria-prima para a construção de Goiânia. E evidente que Goiânia, como capital, trouxe para Anápolis o reflexo do progresso. Porém, o governador da época, ele tinha de fazer investimento maior na capital para que a capital pudesse realmente justificar a importância que ela teria e tem hoje, que saiu da cidade de Goiás e veio para cá. O primeiro surto de progresso que Anápolis teve foi com a chegada da ferrovia em 1935, setembro de 1935. Anápolis tinha, nessa ocasião, produzia matéria-prima e algumas indústrias incipientes, principalmente na indústria cerâmica, tijolos, telha e também o beneficiamento de cereais. A área rural de Anápolis era muito grande, para ter noção, Anápolis pertencia a Anápolis, Nerópolis pertencia a Anápolis, Brasabrantes pertencia a Anápolis, Ouro Verde pertencia a Anápolis, Campo Limpo. Então era uma cidade, Nova Veneza, era uma cidade muito grande, na área rural. Então a produção aqui era muito grande, principalmente café, arroz e café, e exportava. Inclusive, meu pai veio para cá, meu pai era mineiro, e veio para cá na década de 30, justamente porque um tio dele chamou para trabalhar com ele, justamente na compra de café para ser exportado para São Paulo. A cidade foi crescendo, porém com grandes dificuldades, até que um grupo de empresários, dentre eles Dr. Gilson Alves de Souza, resolveram trazer o Senai para Goiás. E a cidade, que tinha um perfil
de industrialização seria Anápolis, na década de 50. Só que não tinha o sistema Federação das Indústrias. Então, quem construiu o Senai aqui em Anápolis foi o Senai de São Paulo. Então, o Senai daqui era ligado à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. E com o Senai, evidentemente, começou a ter curso profissionalizante, porque não tinha curso profissionalizante, o pedreiro, o servente, o mestre de obra, o torneiro, o mecânico, e aprendia era na prática. Ele não tinha um padrão educacional voltado para essa área. Com a vinda do Senai, que fica aqui próximo daqui, desse bairro Jundiaí, era um bairro novo, não tinha absolutamente nada. Era um campo. Então, e com isso, o Senai veio primeiro do que o SESI. O SESI aqui é da década de 60, lá da década de 50. E com a vinda do Senai, foi constituída a Federação das Indústrias, cujo primeiro presidente foi o Ferreira Pacheco. Lá, ele tinha da indústria, a indústria era a indústria ainda que ela tende hoje praticamente a desaparecer, que é de alfaiataria. Ele era alfaiate, ele tinha uma loja e tinha a alfaiataria dele. Então, ele, junto com companheiros visionários, começaram a trabalhar e para constituir o sistema FIEG. E constituíram. O Senai deixou de ser ligado ao Senai de São Paulo e passou a ser Goiás. Então, a primeira foi o Senai de Anápolis. E com isso foi expandindo o Senai com pouco rendimento, tinha poucas indústrias incipientes. Nós exportávamos, nós tínhamos abatedores aqui, mas nós exportávamos, tinha carne, nosso consumo, o excedente era exportado e o couro era também exportado e manufaturado em São Paulo. Então nós exportávamos a matéria-prima e importávamos o produto acabado. Então nós não tínhamos essa possibilidade, não tínhamos nem a mão de obra especializada. Então, e nem pensávamos nisso. Aí com o segundo choque de progresso para Anápolis foi a criação do DAIA, do Distrito Agroindustrial de Anápolis, que veio para ter um local adequado, uma infraestrutura para as indústrias. Então fizeram um programa na época, foi em 1976, foi o governador Irapuã Costa Júnior, era o governador, o presidente da República era o Marechal, era o general Geisel, e como se tivesse sido uma compensação para Anápolis, porque Anápolis tinha passado para a área de segurança nacional. Então trouxeram uma obra grande que ia dar sustentação para a industrialização de Anápolis, que já era emergente. Anápolis na época era chamada Manchester de Goiânia, porque era onde estavam localizadas as principais indústrias. Com a criação do DAIA, começou a vir empresas de fora. Era Semina, vieram outras indústrias com outro perfil. Evidentemente, essas indústrias exigiram do Senai e do SESI
uma postura mais proativa, ou seja, preparar a mão de obra que aqui não tinha para atender às exigências que o mercado tinha necessidade. Aí, com isso, a escola Roberto Mange, e Roberto Mange era o diretor, foi homenagem a Roberto, foi o diretor do Senai de São Paulo, tem esse nome, e com isso começou a ter a formação de técnicos com a metodologia já aplicada já em São Paulo. Então, o Senai começou a crescer, o SESI foi construído em Goiânia, inicialmente em Campinas, e depois aqui no Jundiaí. O João Popini Mascarenhas em Campinas e o Gilson Alves de Souza aqui. Gilson Alves de Souza faleceu precocemente, muito jovem, e daí essa homenagem a ele. Foi um homem que realmente fez muito pela industrialização do estado de Goiás. E com isso começaram a vir empresas grandes. Mas faltava algo que era tirado do centro de consumidor, indústrias, porque fabricava lá, vendia lá. Então, de São Paulo, Rio Grande do Sul, a indústria, criaram-se incentivos fiscais. Então foi quando criou o incentivo fiscal, que a primeira política de incentivo fiscal foi o Fomentar. O Fomentar, ele veio até o ano 2000, e com isso algumas indústrias vieram para cá. Com o término da indústria, do Fomentar, criou-se o Produzir, que era o Fomentar com outra roupagem, mais moderno, oferecendo outro tipo de serviço. Na implantação do Produzir, em algumas áreas, especialmente na área de comércio exterior, coincidentemente eu fui secretário de Indústria e Comércio do estado de Goiás. E em alguma dessas atividades do Produzir, eu ajudei a implantar, junto com a equipe de empresários e a equipe da Secretaria de Indústria e Comércio. Aí houve uma nova roupagem. Então o Senai teve, evidentemente, mudar o perfil, porque não era só a mecânica que interessava, não era só a construção de mobiliário e construção civil que exigia outros parâmetros. O SESI também foi crescendo, aí criou-se o SESI lá da Vila Jaiara, que é maior que esse, já com parque aquático, com quadras e dando outras opções para o estudante. Comecei, como eu disse anteriormente, em dezembro de 73, eu fui trabalhando. Quando foi em agosto de 82, eu fui convidado para ser superintendente do SESI. Aí eu assumi o SESI em 82 e começamos um plano de expansão das atividades, não somente as atividades do SESI, Senai, que aí já era separado, não eram, a direção do Senai era uma, do SESI era outra, a gestão, nós começamos a ampliar o serviço. Mas havia uma demanda muito grande para as cidades que começaram a ser industrializadas. Catalão, Tumbiara, Aparecida, Jataí, Rio Verde, enfim, o Estado começou a
em decorrência do incentivo e também da matéria-prima que eles fabricavam. Por exemplo, Rio Verde, daquela região lá do sudoeste, é muito forte na área pastoril. Então hoje a produção lá de soja, bovinos, é muito grande, então evidentemente um perfil totalmente diferente do nosso aqui. Então nós temos esmagamento aqui de soja, temos tudo, mas a produção é de lá. Então lá, quando o Rio Verde também exportava apenas a matéria-prima. Isso criou inclusive problemas, porque os goianos não queriam que tirasse a matéria-prima daqui e exportar sem agregar valor à nossa produção. Ou seja, que a soja fosse esmagada aqui, que fosse agregado algum valor, que o couro também tivesse algum incremento na sua qualidade, para que houvesse uma maior valorização dos nossos produtos. Deixamos de ser mero produtores, exportadores de produtos in natura, para também começar a exportar matéria já com algum valor agregado. Quando surgiu o polo farmacêutico. O polo farmacêutico veio coincidentemente com o capital anapolino. Tanto é que os dois maiores laboratórios existentes até hoje em Anápolis são de propriedade de anapolinos. Eles vieram que é a Hipermarcas, que chamava Neoquímica, e o Teuto, também de anapolinos. E com isso houve uma política do Ministério da Saúde para os medicamentos genéricos, porque os medicamentos sem ser genéricos, os de fábrica mesmo, de marca, era muito caro. E na época o ministro José Serra, ele bateu muito firme, forte, para que fosse realmente colocada em prática a política da produção de genéricos. E com isso houve um crescimento enorme. Não deixou apenas ser o Teuto e Neoquímica, e passou a ter hoje o segundo polo da indústria farmacêutica do Brasil, fica no DAIA. E com isso houve a concessão do Porto Seco. Então hoje dentro do DAIA existe o Porto Seco. Lá existe a estação aduaneira dentro do DAIA, em que toda a exportação e toda a importação é feita por Anápolis. Todo desembaraço alfandegário por Anápolis. E é um grupo de empresários goianos que são os concessionários do Porto Seco. E aí passamos a importar a matéria-prima direto, sem passar por Porto de Santos ou por Porto Paranaguá, e também exportar também por esses portos, quando surgiu a ideia da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar Anápolis a Itaqui, aqui lá no Maranhão. Então vai diminuir cerca de 14 dias uma viagem que demoraria do Brasil ao Japão, porque ele já vai entrar perto do Oceano Pacífico. Então, isso é de vital importância. Mas devido à morosidade, à burocracia
da ferrovia, do governo, tem quase 30 anos que ela está em construção. Agora que ela foi licitada, privatizada, então até Santa Bárbara do Oeste, então nós vamos ter essa ferrovia praticamente até próximo já ao porto de Itaqui. Então isso vai ser para Anápolis, será uma alavanca. E com isso houve um projeto audacioso, e que está quase pronto, que é a plataforma multimodal. Ou seja, nós temos aqui, lá dentro do DAIA, passando 3 rodovias federais, a BR-060, a BR-153 e a 414. E uma rodovia goiana que passa por dentro, vai sair em Catalão. Então muito bem servidos. Aí faltava um modal aéreo. Então a ferroviária estava pronta, porque já tem a ferrovia que chegou em 35, ela morre hoje lá no DAIA, que é a Centro Atlântico. Então ela vai fazer conexão com a ferrovia Norte-Sul. Então hoje a Centro Atlântica está em atividade, vai para Porto Santos, Paranaguá, de Vitória. E surgiu uma novidade inédita aqui em Anápolis. Primeiro foi em Catalão, com a chegada da Mitsubishi, que a indústria automobilística chegou aqui. E Anápolis foi contemplada com a Hyundai. Então, mais uma como montadora. E com, evidentemente, nos protocolos assinados, com prazos adequados para a nacionalização desses carros Hyundai. Então, e agora eles já está em fase de fabricação da Chery, que é a chinesa. Então vai ser no mesmo espaço, serão compartilhados tanto a Chery quanto a Hyundai. Temos uma preocupação, e os empresários goianos têm preocupação, quanto a política de incentivo fiscal, porque o governo acha que o incentivo fiscal é prejudicial à arrecadação. Porém, a gente está analisando friamente que empresa que vai deixar São Paulo, vai deixar o Rio Grande do Sul, para vir para Goiás, se ele não tiver vantagem, em todos os sentidos. Mão de obra preparada, temos a mão de obra preparada aqui hoje, incentivo fiscal, a cidade crescendo muito, criou-se um polo de serviço na área educacional fantástico. Anápolis hoje tem 3 universidades, tem mais de 100 faculdades. Então, Anápolis é uma cidade que está preparada para receber. E existe um projeto agora em andamento, comandado aí pelos empresários da Associação Comercial, Federação das Indústrias, o Condefesa. Por quê? Porque foi um dos polos, teve o DAIA, né? o segundo impacto no progresso de Anápolis foi o DAIA, o terceiro foi a base aérea. A base aérea, em 1972, trouxe para Anápolis um progresso enorme, e ainda traz. E com isso trouxe a tecnologia. E então o Senai, o SESI, os grandes
as escolas para os funcionários estão investindo muito em tecnologia, o conhecimento. Então, hoje profissões aí estão desaparecendo, várias. Se você for analisar, N profissões estão desaparecendo de forma espontânea, não, porque faz parte mesmo, estão sendo substituídas. Antigamente, você para conseguir uma ligação para São Paulo, para o Rio de Janeiro, você demorava uma semana. Hoje você fala por qualquer lugar do mundo, pelo WhatsApp, no momento. Então, SESI, SENAI, as indústrias têm de acompanhar esses progressos, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Então, a Anápolis hoje, embora estejamos numa situação econômica desfavorável no momento, nós estamos projetando uma melhora. Acreditamos que a nossa economia vai reagir. Não é possível que um país com as potencialidades que tem não vai crescer. E eu acredito que isso é temporário. Isso aí já enfrentamos uma crise igual a essa, é muito difícil ter, mas com certeza sairemos dela. E com isso as indústrias têm que estar preparadas. E têm de acreditar. Temos de reativar inicialmente a construção civil, porque a construção civil é uma empresa, um segmento industrial que te dá uma resposta mais rápida, absorve mais gente, inclusive pessoas com menos especialização, e com isso, ativando ela, ativa a economia e as outras com certeza vêm atrás. Então, há interesse, por exemplo, veio agora a Paz Aérea e a plataforma multimodal, como eu disse anteriormente, ela está pronta, está faltando um modelo de gestão. Quem que vai fazer a gestão desse segmento, que é muito importante. Talvez não seja papel do Estado, e sim da iniciativa privada. Está pronto o centro de convenções, é o maior centro de convenções do Centro-Oeste, e que realmente vai agregar valores. O Condefesa já está avançando muito com a presença do Ministério da Defesa para que prepare a base aérea para receber os novos caças que vêm da Suécia. E com isso há também um protocolo para trazer um braço do ITA para Anápolis, justamente para formar os técnicos que darão manutenção, que haverá transferência de tecnologia da fábrica para a aeronáutica. E agora, com essa parceria também, Embraer e Boeing, com certeza também a Anápolis, como cedia a maior base aérea do Brasil, com certeza será realmente alavancada, principalmente na área de conhecimento e tecnologia. Então hoje o perfil que nós começamos lá atrás, na cerâmica, hoje já estão pensando os carros todos automatizados, tudo no chip. Então o SENAI, o SESI tem que trabalhar. Por exemplo, o SESI está investindo maciçamente
na área educacional, em parceria com o Senai e fazendo com que o estudante do ensino médio daqui do sistema, quando termina, ele pelo menos ele tem uma profissão. Se ele quiser parar, ele tem uma profissão. Porque hoje no ensino tradicional, terminou o ensino médio, é o ensino médio, mas não, aqui ele vai ter essa oportunidade de ter, mesmo que ele não vá exercer, pelo menos ele já tem um curso técnico para ele dar continuidade às suas atividades. E também o Senai tem trabalhando juntamente com o SESI na robótica. Então, para que também nós não fiquemos na carona com os estados mais industrializados. Então, o trabalho dos empresários, dos industriais goianos e aqueles que assumiram Goiás como seu segundo estado, estão dando uma alavancagem enorme no progresso da industrialização e do conhecimento. Porque hoje não adianta você trazer uma fábrica se nós não tivermos aqui a mão de obra especializada. E com isso veio o Instituto Federal de Educação, que também está fazendo um papel, não digo igual, mas paralelo ao do Senai, justamente para preparar a mão de obra. Então aqui vai ter mão de obra farta, preparada, mais barata, com menos problemas de transporte, que São Paulo está saturado, e evidentemente é uma cidade um estado extremamente acolhedor. A Anatex era de propriedade de um grupo chinês que eles vieram de lá, vieram para o Brasil por motivos políticos. Então, eles estavam sendo perseguidos, tal, vieram para cá. E aqui eles se instalaram, pessoas sérias, só que tiveram dificuldade financeira. E eles foram embora. Era a maior indústria que tinha, para você imaginar, em 1973, 72, ela tinha 1.700 funcionários. Era uma indústria grande. Eles dormiram e acordaram longe daqui. Só que o que eles deixaram de patrimônio, o estoque, algodão armazenado, praticamente dava para pagar a dívida. Eles precipitaram, eles assustaram, ficaram com medo e foram embora. E, evidentemente, Anápolis sentiu, como qualquer cidade sentiria, a perda de 1.700. Está vendo São Bernardo brigando por causa da fábrica de caminhão, que tem 1.300 empregos. Então, são 1.300 famílias desempregadas, 1.700 tinha. E foi decretado a falência do grupo. E foi nomeado o capitão Valdir O'Dwyer, que é considerado o pai da industrialização, junto com o Zé Aquino Porto, do estado de Goiás. O homem, ele está com 102 anos de idade, lúcido, e ele foi o gestor da massa palida. E ele, com muita habilidade, vendeu, conseguiu com que o grupo, na época mais poderoso da indústria têxtil brasileira, o grupo Vicunha, assumisse a fábrica em Anápolis. Tão importante era essa fábrica, que o SESI da Jaiara foi construído confrontando com a Vicunha, dada a importância que tinha a Vicunha para o setor
industrial do estado de Goiás. Então, veja bem a importância. O centro de atividade Branca de Lima Porto, na Vila Jaiara, foi construído em razão da vicunha. E aí, com o problema da vicunha, fui médico lá durante 7 anos da vicunha. A vicunha, evidente, ela assumiu lá já máquinas já defasadas, aí já estavam começando as máquinas já com computadorizada, robótica, mas eles preferiam modernizar primeiro a deles lá em estado de São Paulo, em Americana principalmente, e mandavam as mais consideradas mais obsoletas para eles para aqui. Até que foi oferecido para eles uma área no DAIA, porque eles estavam numa construção muito antiga. Essa fábrica ela foi construída no final da década de 40 e fazer uma fábrica moderna lá. Foi tudo escolhido o terreno, foi passado o terreno, porém o Nordeste ofereceu vantagens maiores, principalmente na área de incentivo fiscal. E com isso, eles foram embora. Fechou lá e deixou a cidade sem emprego e o bairro que vivia em função praticamente da vicunha ficou sem opção. Então, veja bem, é um problema muito sério. 1.500, 600 famílias sem emprego, sem perspectiva de emprego, porque eles trabalhavam em tecelagem, né? Qual empresa de tecelagem? Não tinha concorrente. Então, a Jaiara, que é o bairro onde está localizado, teve de reaprender e hoje é praticamente uma cidade lá. Hoje ela diversificou, lá hoje tem faculdade, tem a vida própria, tem a rede bancária, tem vida própria. E o capitão Valdir foi de uma sabedoria, de uma competência muito grande na negociação, na solução do problema da falência da vicunha, da mudança da vicunha para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte. Então, realmente houve esse problema e causou um problema muito sério, mas que a Anápolis conseguiu superar. E tem um polo muito forte agora de serviço na área de educação, muito grande. Tem uma universidade estadual, a sede em Anápolis, tem a universidade evangélica, o centro universitário está tornando universidade agora, porque ela começou agora com dois cursos e alguns cursos de doutorado e alguns cursos de mestrado. Então, tem faculdade de medicina. A Anápolis deve ter 3, 4 faculdades de engenharia, 2 ou 3 de arquitetura. Então, é uma cidade que está projetando. Farmácia, engenharia da alimentação, enfim, todos os níveis estão construídos. Faculdade de medicina, faculdade de farmácia tem umas 3. Então, nós não tínhamos farmacêutico para fornecer para a indústria farmacêutica. Tinha que trazer farmacêutico de fora a preço de ouro. Da casa, transporte, escola para os filhos, enfim. E com isso, em pouco tempo, a Anápolis supriu essas necessidades. É lógico, evidente, que dentro do quadro funcional dessas empresas ainda tem alguns remanescentes que
é evidente que tem experiência maior, que está passando e que dentro de pouco tempo vai ser administrado por farmacêuticos formados aqui em Anápolis. Então, Anápolis já tem um celeiro de formação de mão de obra e que o SESI e o SENAI têm uma participação muito grande. O SENAI, por exemplo, tem dentro da Hyundai, por exemplo, tem uma escola lá dentro. E fizemos, 8 anos atrás, 10 anos atrás, fizemos alguns centros de atividades pequenos, a prefeitura fez e fez um convênio com o SENAI, e o SENAI abriu nos bairros cursos de mecânica junto com a Hyundai e junto na área de confecção da Hering e formação para o aluno não precisar sair do bairro, para não gastar com transporte, com alimentação e mais. Já aqueles que tinham um desempenho bom, já saíam empregados desses cursos. Então, com isso, houve um crescimento enorme também. Então, hoje, essas empresas aí, tanto a Hyundai, e tenho certeza que a Cher já deve ter gente do SENAI lá, já formando os mecânicos que darão assistência a esses carros que serão fabricados aqui em Anápolis. O Sultan, um amigo, ele tem uma loja porque ele desenvolveu mais na área do comércio varejista, principalmente roupas e calçados. Mas ele era entusiasta, ele é entusiasta, um grande entusiasta de Anápolis. E foi o primeiro secretário de Indústria e Comércio e diretor do DAIA. Ele que foi um entusiasta do DAIA. O Sultan tem muito, ajudou muito, ele acreditou muito no DAIA. Igual o Capitão Valdir. O Capitão Valdir chegou a doar terrenos dele para o DAIA, porque faltava um pedaço de terra, ele doou para que aquilo realmente pudesse ter continuidade. O Sultan realmente é merecedor de toda a honraria, como também teve aqui o construtor daqui, da Jaiara, foi funcionário do SESI há muitos anos, Vônio Martins de Araújo. Ele foi na época na década de 50, ele foi de um valor inestimável para a consolidação do SESI no nosso estado. Então, SESI, principalmente SESI, e ele também foi prefeito de Anápolis e ele ajudou muito a fixação de indústrias e o crescimento do setor industrial da cidade de Anápolis. Então, o Sultan falou, todo é merecedor, ele, o Vônio Martins, Capitão Valdir, todos eles são pessoas que merecem todo o nosso respeito. E a família Steckenberg, que eu também reputo como pioneiras na industrialização de Anápolis. Lá tem SESI? Tem SENAI? Tem. Então vamos lá ver. Já era um atrativo SESI SENAI. Eles vinham para cá e nós colocávamos à disposição e eles traziam funcionários de fora, mas aproveitava mais gente daqui mesmo, de Anápolis, mais barato, o cara já está parado e tal. E essas pessoas que vinham de fora, eles logo eles estavam entrosados com a nossa sociedade, bem recebidos, e o SESI e o SENAI eram predominantemente fatores de incentivo para que elas viessem para cá. Quando mostravam para elas que existia tantas faculdades e que
que o SESI da Jaiara, por exemplo, tinha, era ao lado da fábrica, e que o SESI do Jundiaí estava na localidade, fácil acesso, não tem problema de transporte, não tem nada, então tornou-se assim, era um motivo de agregar valor à cidade de Anápolis para a vinda, não só de Anápolis, Itumbiara, Aparecida de Goiânia, tanto que a Aparecida de Goiânia tem 2 já, em vez de 1, 2. Foi inclusive foi, quando eu era superintendente, foi construído, que é o professor Venerando Freitas Borges, de Itumbiara, que é o nome do capitão Valdir, de Catalão, Ovídio Inácio Carneiro, fomos nós que construímos. A ampliação, a reforma lá do Ferreira Pacheco, nós ampliamos, ele era um clube acanhado, nós fizemos uma reforma enorme. Posteriormente, o ex-presidente Pedro Alves fez uma reforma, deu aquele toque que a mais é um plus, também com a construção dessa nova escola lá em Goiânia, no setor noroeste, né? E o SESI sempre crescendo. E começamos a colocar também, usar as instalações das empresas. Nós não estávamos construindo, uma dificuldade, mas as empresas cedem espaço e a gente colocava gabinete odontológico, colocava escola, enfim. Hoje o SESI está expandindo, porque era um desafio, nós íamos para o interior, era um desafio, porque o SESI só estava em Anápolis e Goiânia, em lugar nenhum mais, quando eu assumi, a não ser Aruanã, que tinha uma colônia de férias, só tinha Anápolis e Goiânia. Então começamos a expandir, Catalão, Itumbiara, Aparecida, aí o Senai foi para Rio Verde e houve uma integração maior SESI-Senai. Então, hoje a gestão é uma só, mas não era essa facilidade que tem hoje, não. Senai era Senai, SESI era SESI, era mesmo água e óleo, não se misturavam, não. Hoje não, hoje tem uma gestão e é permeável, embora eu nunca tivesse dificuldade com nenhum diretor. Com o Paulo facilitou muito mais. Com o Paulo eu tive, enquanto eu fui superintendente, nós fomos 17 anos, ele diretor do Senai, eu superintendente do SESI, nós tivemos uma convivência, e temos até hoje uma convivência extremamente harmoniosa e fraterna. Eu era superintendente do SESI. Coincidentemente, era mais ou menos próximo ali onde aconteceu o acidente, era mais ou menos próximo ali da sede. Era num bairro popular, e onde aconteceu aquele acidente. E eu nós tínhamos uma reunião de superintendentes no Rio de Janeiro. E aí o SESI Nacional funcionava no Rio de Janeiro. Eu tive de falar que eu morava em Brasília, porque eles não aceitavam hóspede de Goiás. Então, tudo que era de Goiás, aí como que Goiás estava começando a crescer, a aparecer, a competir com alguns produtos, lógico que eles começaram a colocar defeitos nos nossos produtos, enfim, na nossa casa. E foi muito ruim. O governador da época, Henrique Santilo, que era de Anápolis, ele sofreu muito com isso. Teve uma dificuldade muito grande e ele teve muito pouca ajuda do governo federal naquele sentido. Porque aquilo era coisa de responsabilidade do governo federal.
embora uma irresponsabilidade de quem deixou aqueles equipamentos jogados ao léu sem nenhum cuidado. Mas houve foi um fenômeno que causou problemas de desvalorização da nossa empresa e dificuldades. Custou, apareceram várias pessoas fora do setor de indústria que vieram nos dar a mão. Por exemplo, um dos primeiros a aparecer aqui foi o Moacir Franco. Foi o cara que veio e tal e juntou-se aos goianos para tirar isso aí. Tivemos dificuldade. Comigo aconteceu isso, que eu tive que dar endereço meu, que eu morava em Brasília, porque senão o hotel não recebia. Eu acho que quem não tem passado não tem história. Eu acho que tem muito industrial, muitos homens simples, formados, vou dizer, uma família aqui em Anápolis, família Steckenberg. Inclusive um deles era conselheiro do Senai. Eles tiveram uma importância enorme na industrialização de Anápolis. Enorme, enorme. E talvez essa família não tenha sido devidamente reconhecida como ela merece. E tantos outros, em Goiânia, em Catalão, onde tem essa industrialização. Por exemplo, o atual presidente agora da Federação das Indústrias, a primeira visita que eu fiz a ele, eu era superintendente do SESI, tinha chegado de Ribeirão Preto, São Mabel, era uma casinha de madeira, a Mabel. Era uma casinha de Mabel, e ele com entusiasmo, jovem, muito jovem, ele ainda é jovem ainda, mais jovem ainda, com entusiasmo fabuloso. Tanto é que a Mabel tornou-se uma potência, expandiu para outro estado, ele alterou também sua produção, não foi só no setor, foi para o café, foi para a farinha de trigo, enfim, ele diversificou seu ramo de negócio. Paulo Afonso, dentro da área da construção civil, na área da pecuária, criação de boi, com cuidado para não estragar o couro, para que o couro fosse aproveitado para a indústria calçadista. Esses industriais, eles têm de ser lembrados. E tem vários outros, tem lá na FIEG, até hoje, né? Tem o professor Hélio Naves, na área de metalurgia, e como professor e diretor da Escola Técnica Federal, ele prestou e presta relevantes serviços à indústria. Eu acho que esse memorial que vocês estão fazendo é um resgate, e que ele não seja estático, porque vão aparecer outras pessoas jovens e que vão dar continuidade ao trabalho que esses empreendedores, chegam até visionários, como tiveram aqui no estado de Goiás. E isso aí a gente acompanhou e nós temos um respeito enorme, uma admiração enorme por todos eles. Então está de parabéns à federação, porque a federação tinha feito, o sistema tinha feito alguns livros, mas isoladamente, focando uma pessoa, né? Focando o doutor Aquino Porto, Capitão Valdir, Gil Salvo Souza, mas não assim de forma global, repetindo as dificuldades que tinha, o dinheiro, onde arrumava o dinheiro para comprar terreno, como que fazia, como que não fazia, porque a gente fez, está tudo pronto, tal. Aquele prédio, por exemplo, que está construído, aquilo tem uma história que foi feito, aquele prédio foi feito sob administração direta, que eu tomava conta. Então, as compras, uma fechadura passava na minha mesa e o mais importante disso tudo, sem
um pingo, um escândalo, uma denúncia de corrupção. Então, era uma empresa em que o sistema nunca teve esse problema. Aqui, o de Goiás nunca teve problema. Então, e espero, tendo à frente aí a atual diretoria, Paulo Vargas, que eu conheço há 40 anos, um homem sério, e tenho certeza que teremos continuidades e teremos grandes e bons frutos na industrialização.